Combatida pela igreja, depois nos consultórios psicanalíticos e hoje pela neurociência, a perversão é contudo um espelho para toda a humanidade, pois exibe o que não cessamos de dissimular, nossa própria negatividade, a parte obscura de nós mesmos. Hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar a respeito do comandante do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, Rudolf Höss, a partir desse livro aqui, A Parte Obscura de Nós Mesmos, da historiadora e psicanalista Elizabeth Roudinesco. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta, se interessa, se inscreva, por favor. Eu peço que você utilize aqui o campo dos comentários, manda esse vídeo aí para os seus amigos, não se esqueça do seu like, tudo isso, pessoal, é muitíssimo importante. Então, como estávamos conversando, pessoal, a Elizabeth Roudinesco, ela nasceu em 44, em Paris, ela é historiadora e psicanalista, biógrafa de Freud e Lacan, trabalha para a divulgação da psicanálise na França e no mundo, se dedicando a falar principalmente sobre a Revolução Francesa, filosofia e judaísmo. Em A Parte Obscura de Nós Mesmos, esse livro aqui, pessoal, que eu recomendo muitíssimo que vocês leiam, ela apresenta e interpreta a história de vários perversos no Ocidente. Ela analisa figuras como o Barba Azul, os santos místicos flagelantes, Marquês de Sade, a medicina mental do século XIX e o Rudolf Höss, que foi o comandante do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, que será o nosso foco aqui hoje. E o que é um perverso? Desde o surgimento do termo, é considerado perverso aquele que se deleita com o mal, a destruição de si e do outro. Os nazistas, eles se arrogaram no direito de decidir quem deveria viver no planeta Terra e quem deveria morrer. Então, todos aqueles que eram considerados raças, entre aspas aqui, inferiores, deviam morrer. Só devia existir arianos. Alguns poderiam existir como escravos, como o caso, na cabeça deles, dos eslavos. Ok? Rudolf Höss, ele foi um oficial da SS, guarda no campo de concentração de Dachau, foi assim que ele começou. Depois ele foi ajudante no campo de concentração de Sachsenhausen e posteriormente comandante do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau. Segundo Roudinesco, Höss não se parece nem com Eichmann, Himmler, Göring. Por quê? Porque ele não negou seus crimes. Em nenhum momento ele negou. Certo de que seria executado, esse comandante, ele procurou em seu depoimento justificar os seus atos genocidas. Ele queria explicar. Ele queria explicar por que ele fez isso, como que ele chegou no nazismo, e ele acreditava que poderia ser julgado como um herói, tá? De bom coração. E para eles, pessoal, vejam só vocês, as vítimas eram responsáveis por tudo, porque elas tinham um desejo de autodestruição e eles, como carrascos, foram meros executores disso tudo, entendeu? Eles executaram porque as vítimas quiseram morrer. Olha só o que ele fala, abre aspas aqui. Que o grande público continue, então, a me considerar uma besta feroz, um sádico, um cruel, o assassino de milhões de seres humanos. As massas não poderiam fazer outra ideia do ex-comandante de Auschwitz. Elas nunca compreenderão que eu também tenho um coração. Fecha aspas. E nessa história, para propagar a boa imagem de si mesmo, Höss relata sua tranquila infância camponesa e católica entre um pai, palavras dele, tá pessoal, grotesco, de uma rigidez terrível e uma mãe estúpida. Rudolf descreveu o mundo urbano como corrompido em contraposição à Floresta Negra, um lugar puro,
até o dia, pessoal, em que ele foi raptado por ciganos enquanto brincava no bosque. Gente, pesquisaram horrores isso, tá? Mas na região se teve rapto de crianças, que ninguém nunca achou nada. O que acontecia era, pessoal, os ciganos, entre aspas aqui, ali naquela região são as etnias Sintes e Roma, eles sofriam muito racismo e ainda sofrem. E eles foram perseguidos pelo nazismo. Eles foram para campos de concentração e extermínio. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, tá, pessoal? Vou deixar nos cards para quem não viu. E tem uma outra questão aqui, né? A questão da Floresta Negra, que ele fala que era um lugar puro e tal. Na época, havia um movimento que se baseava no romantismo, ali na Alemanha, chamado Völkisch, acho que é assim que se pronuncia, vocês me perdoem, pessoal, não falo alemão, tá? Então, o que era esse movimento? Dentre várias coisas, esse movimento falava que a cidade era muito suja, muito feia, né, por causa da industrialização, e que o ser humano ficava degenerado ali nas cidades, né, ele se degenerava. E que o ser humano deveria procurar o campo, uma vida camponesa, simples e tal, para que ele pudesse se desenvolver melhor. Havia uma idealização do campo, né, e do camponês, como se o camponês fosse muito melhor, né, do que os habitantes da cidade. Em essência, esse movimento Völkisch, ele não era antissemita, mas ele acaba se tornando porque o judeu, ele era sobretudo pessoas de burgos, né, pessoas de cidades, ele era urbano. Então, esse movimento acaba propagando um certo antissemitismo, né? Então a gente vê aqui nessa fala do Rudolf Höss referência ao Völkisch e também ao romantismo, né? E continua, pessoal, continua a história aqui. E a gente não chegou nem na metade. Vocês estão horrorizados? Vocês não viram nada. Aos 13 anos, Rudolf Höss planejou entrar de forma séria no catolicismo. E ele já se viu como um missionário na África, que segundo ele o europeu precisava levar a civilização para os africanos, que eram, na cabeça dele, bárbaros. Aqui a gente vê duas coisas, né? Primeiro, um grande sentimento de superioridade. Então, em nenhum momento ele fala, eu me tornei católico, eu me tornei padre, eu queria me tornar padre para ajudar as pessoas, ou até mesmo, eu queria, sei lá, ajudar quem estivesse precisando, seja na África, seja na Alemanha, sei lá. Não, ele se vê como um superior. Eu vou levar civilização para aquelas pessoas lá que não têm. Percebem? Né? Isso também faz referência às ideologias racistas que surgiram no século XIX. Tá? E aí, pessoal, o sonho dele acabou. Sabe por quê? O padre abriu a confissão dele para os pais. Rudolf Höss havia empurrado um amigo. E aí, a partir daquele momento, ele ficou ressentido com a igreja e com Deus. E aí, em 1915, Rudolf Höss entrou para o exército, decidindo fazer carreira como seu pai. E ele acabou matando um indiano, e ele falou o seguinte, abre aspas aqui, meu primeiro morto, rompi o círculo mágico. E como dito, pessoal, ele convicto de pertencer a uma raça superior, né, a uma civilização muito superior, ele viu a derrota da Alemanha como uma extrema humilhação, assim como o Tratado de Versalhes. E aí ele se tornou nazista.
Tá? Então a gente vê aqui todo um discurso dele justificando porque ele se tornou nazista. Então, olha, eu fui para a floresta, fui raptado, aí o pônei era meu único amigo. Aí, ele fala isso, tá? Isso que eu esqueci de falar, que o pônei era o único amigo dele. Aí ele vai para a igreja católica e o padre conta a confissão. Gente, não tinha jeito na vida dele. Olha só, tá? Enfim, pessoal, ele foi para... Primeiro ele foi para Dachau, depois ele foi para Sachsenhausen. E sabe qual era o maior passatempo da vida dele? Era ficar olhando as testemunhas de Jeová e imaginando os cristãos no Império Romano sendo comidos por leões, porque as testemunhas de Jeová também foram perseguidas, né, pelo nazismo, porque as pessoas adeptas dessa religião são pacifistas, né, eles não servem o exército, e também eles se recusaram a fazer a saudação nazista. Por conta disso, foram para campos de concentração e extermínio. E eles cantavam hinos religiosos nos campos, né? E em alguns lugares, em alguns campos, isso era proibido. Não podia se fazer menção a religião nenhuma, tá? Mas acredito eu que Sachsenhausen, talvez enquanto ele estivesse lá, isso foi permitido. E nessa história, pessoal, ele ficava lá olhando isso aí, imaginando, olha como seria os cristãos sendo comidos por leões em arenas. Acho que era assim. Pra vocês verem, pessoal. Vocês acham tudo isso aqui absurdo? Não viram nada ainda. Em Auschwitz-Birkenau, ele já era comandante. Chegou um tal de príncipe da Romênia. Por que esse cara foi jogado lá? Ele não era judeu, não era nada, nem comunista, nada disso. Ele foi jogado lá porque foi considerado um degenerado sexual. Ele tinha alguns fetiches, né? Não vou citar aqui o que. E tinha tatuado nas costas desenhos pornográficos. E aí falaram pro Rudolf Höss, olha, chegou um prisioneiro assim, 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 mandaram pra cá. Ele foi ver. Rudolf Höss ficou obcecado por esse príncipe. Ele não deixou que esse cara ficasse no meio dos outros prisioneiros, né? Nos barracões e tal. Ele ficou num lugar separado. Rudolf Höss fez um buraco na parede para ficar espiando esse homem. A diversão do Rudolf Höss passou das testemunhas de Jeová para esse cara. E aí ele ficava o tempo todo observando esse príncipe, principalmente trocar de roupa. Ele queria ficar vendo também as tatuagens, né? Além de outras coisas do príncipe, ele queria ficar vendo também as tatuagens. E ele falou que era para destinar esse príncipe a trabalhos mais tranquilos. Aí ele ficou com raiva do príncipe, porque possivelmente ele começou a sentir coisas por esse príncipe, tá? Por esse homem. E aí ele mandou que os guardas destinassem esse romeno a trabalhos pesados, a trabalhos terríveis ali dentro. O rapaz não sobreviveu, né? E olha só o que ele falou, gente. Olha só o que ele falou. Abre aspas aqui. Foi uma bênção. E olha só o que ele falou, pessoal. Abre aspas aqui. Foi uma bênção do céu para ela, a mãe dele, a mãe do rapaz. E também para ele próprio. Ele se tornava intolerável em toda parte em função de sua vida sexual desregrada. Fecha aspas. E Höss não contou para os aliados, mas ele tinha uma amante alemã no campo, que era prisioneira política. E essa moça engravidou. Ele usou lá essa moça, ela engravidou, ele não quis mais. Mandou matar, tá? Mandou para a câmara de gás. E aí, pessoal, eles moravam, ele e a família dele, numa casa próxima a Auschwitz.
uma coisa interessante, todos os vizinhos de campo de concentração, na Alemanha e na Áustria, eles reclamavam muito, pessoal, dos campos, eles reclamavam do cheiro, né? E isso foi um dos motivos que levou os nazistas a colocar os campos de concentração e extermínio na Polônia, os maiores, né? E colocar também em lugares mais afastados. Eles não queriam muito que as pessoas vissem, apesar que Auschwitz, a princípio, nasceu para colocar medo nos poloneses, né? Quebrar o espírito dos poloneses. A princípio foi isso. Mas eles colocaram mais afastados. E o Rudolf Höss e a família, eles moravam em Auschwitz, numa casa em Auschwitz, toda confortável, toda bonita, com piscina. E eles nunca reclamaram do cheiro. O cheiro era uma coisa tenebrosa. Todo mundo, em todos os relatos que a gente lê de Auschwitz, os prisioneiros, até mesmo os guardas, os médicos que trabalhavam lá, né, junto com o Mengele, por exemplo, eles reclamavam muito disso. Era um cheiro, era uma coisa horrorosa. Rudolf Höss nunca reclamou. Família dele também não. Então vocês imagina aí você numa piscina com Auschwitz do teu lado, com aqueles prisioneiros, naquelas condições tenebrosas, com aquele cheiro horrível, e você lá na piscina. E detalhe, viu? A esposa dele falou que foi a melhor parte da vida dela, morar em Auschwitz, enquanto ela morou em Auschwitz. E eles criavam eles criavam patos e cobras na casa, né, para próximo dos campos. E também a esposa dele nunca se importou com o trabalho do marido, nem de perguntar do que se tratava, nunca se interessou. Ela falou que, para os aliados, ela se dedicava a dar uma boa educação para os filhos, né? Agora, o que ela considera boa educação com pessoas morando em Auschwitz, aí já é outra coisa, né? Enfim, pessoal, em 25 de maio de 1946, Rudolf Höss foi entregue às autoridades polonesas e para o Supremo Tribunal Nacional. Seu julgamento por lá durou de 11 a 29 de março de 1947. Em 2 de abril, ele foi sentenciado à morte por enforcamento. Essa sentença foi executada em 16 de abril de 1947 na entrada que outrora fora o crematório do campo de concentração e extermínio de Auschwitz I, tá? Tem vídeo, pessoal, sobre Auschwitz-Birkenau no canal, dá uma olhada lá. Então, para Elisabeth Rudinesco, Rudolf Höss era um perverso. Bom, pessoal, segundo Elisabeth Rudinesco, Rudolf Höss era um perverso, porque ele não tinha empatia por ninguém, nem por ele mesmo. E a gente poderia hoje chamá-lo de um psicopata? Talvez sim, né? Pela total falta de empatia. A Elizabeth chama de perverso, né? E ela fala que se fosse em nossa sociedade, possivelmente Rudolf Höss seria um estuprador ou um pedófilo, né? Porque ele queria fazer uso dos corpos das pessoas sem o consentimento delas. E, enfim, pessoal, o lado obscuro de todos nós, né? A gente tem que tomar muito cuidado com regimes totalitários, regimes ditatoriais, porque todos nós somos um Rudolf Höss, um Hitler. Não, talvez não. Porém, nós podemos nos transformar em monstros, tá? Nós podemos nos tornar um Eichmann. A gente pode trabalhar na logística e acreditar que não está matando, ou fingir, né, que a gente não está matando. Podemos nos transformar num Lazar Kaganovich, que foi uma das pessoas que
que formulou o Holodomor, que foi a Grande Fome na União Soviética. Nós podemos nos transformar em burocratas, tá? E acreditar que estamos simplesmente cumprindo ordens. Isso é muito perigoso. É isso aí, pessoal. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço que vocês se inscrevam nesse canal e compartilhem este vídeo. Um abraço e até mais.